Com a participação colorada na Copa São Paulo de Futebol Júnior, se acentua o debate em cima do trabalho feito nas categorias de base do Internacional. O gerente executivo das categorias de base, desde o início da gestão do presidente Alessandro Barcelos, Gustavo Grossi, é alvo de análises positivas e também negativas. Os meus colegas do Donos da Bola, por exemplo, têm sido bastante críticos aos feitos do profissional argentino ao longo dos últimos 2 anos nas categorias de base do Internacional. Entretanto, no bastidor do Beira-Rio, o trabalho de Gustavo Grossi é bastante exaltado e se garante que existem frutos. Além da mudança de alguns processos conceituais dentro da base, se defende que existem resultados concretos já colhidos desse trabalho. E a gente fala sobre estes frutos da gestão de Grossi agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, e nesse vídeo eu quero falar sobre as categorias de base do Internacional. Mas antes, eu aviso que esse vídeo é um oferecimento da OneFootball, do OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. No OneFootball, por exemplo, você assiste a jogos da Bundesliga. É só baixar o aplicativo, ir em jogos ao vivo e assistir as principais partidas do campeonato alemão. Você, torcedor do Bayern de Munique, torcedor do Borussia, torce para o Bayer Leverkusen, pode assistir tudo lá no OneFootball. É só clicar no link que está fixado nos comentários e está na descrição também para baixar o aplicativo, tá? Gente, eu quero falar sobre Gustavo Grossi porque tem repercutido bastante algumas opiniões, e aí eu vou separar opinião de informação. Eu não vou aqui dar um vídeo de opinião, eu quero trazer algumas informações, alguns relatos que a gente colhe nos bastidores para vocês, mas principalmente colocar um contraponto, tá? Eu tô de férias do Donos da Bola, por exemplo, vocês sabem, retorno agora nessa quarta-feira, mas o pessoal tem debatido e tem criticado, em certo ponto, a gestão de Gustavo Grossi nas categorias de base do Internacional. Meneghetti, por exemplo, chegou a afirmar que vê preocupação com a maneira com que o processo está sendo conduzido. O Baldasso disse que não existem frutos sendo colhidos desse trabalho. E eu vou aqui exatamente colocar um contraponto, algumas informações, alguns dados, alguns relatos de frutos que o Gustavo Grossi colheu nesses 2 anos de gestão até o momento, tá? O principal relato que eu tenho no bastidor é sobre uma mudança de processo conceitual. A gente, quando conversa com o Gustavo Grossi, vê que ele é um profissional que é muito ligado à parte técnica, mas principalmente ligado à parte humana de formação do profissional. O Gustavo Grossi, por exemplo, foi um cara que, em uma das entrevistas, quando foi inaugurado o novo CT da Morada dos Quero-Queros lá em Alvorada, ele diz da importância do CT ser próximo a uma área pobre, para os jogadores treinarem e verem a favela e verem a oportunidade que o futebol está dando para eles. O que, vamos lá, é algo muito mais difícil de se segurar. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de conceito que, é claro, interfere em alguns processos que são feitos nas categorias de base, como processos educacionais, processos pedagógicos, mas que ficam muito mais no bastidor do que exatamente colher algum fruto concreto, algum resultado prático, financeiro, técnico daquilo que é feito nas categorias de base, que é o objetivo principal do clube. A categoria de base é feita para abastecer o time principal em aspecto técnico e também dar ao clube uma solução financeira para algumas situações, formando jogadores que possam ser vendidos por bastante dinheiro. Então, o principal relato é sobre essa mudança conceitual. E, por exemplo, tá, algumas mudanças conceituais que são feitas, tá, na gestão de Gustavo Grossi. O time sub-20 do Internacional, ele é muito mais jovem do que anteriormente. Vocês estão vendo a Copinha agora, o Inter chegou nas quartas de final contra a equipe do Ituano, e a Copinha é um exemplo claro disso. Os jogadores do time da Copinha têm 18, alguns 17 anos, tem jogador de 15 anos, como por exemplo o Gabriel, que é um meia atacante, que chegou no Internacional e com 15 anos já está jogando uma Copinha, entrou no jogo contra o SKA e entrou bem. É um jogador que tu vê que tem qualidades técnicas, e o time ele é bem mais jovem comparado, por exemplo, ao time que venceu a Copinha em 2020. Então a gente tem uma noção de que, cara, o Inter não necessariamente entrou na Copinha com a obsessão de ganhar, porque jogadores do time titular da Copinha, por exemplo, ficaram em Porto Alegre. O Felipe Mota, o Luca, ficaram em Porto Alegre por decisão institucional do clube e com o aval também
de formação do Gustavo Grossi, que entende que é melhor eles estarem aqui no CT do que na Copinha. E aí na Copinha bota a gurizada. Esse é uma das mudanças práticas que essa mudança conceitual de processo acaba afetando. Mas eu quero falar aqui sobre o que é defendido do Gustavo Grossi em termos de frutos concretos do trabalho. Gustavo Grossi chega em início de 2021, ali por março, abril de 2021. Em termos de jogadores formados, existe um grande jogador que passou pelo Gustavo Grossi e que é uma resposta mais a curto prazo, de um jogador que a categoria de base do Internacional identificou, trouxe, desenvolveu e coloca no principal para vender ou para dar frutos, que é o Matheus Dias. O Matheus Dias talvez seja o único jogador do grupo principal que chegou na gestão do Gustavo Grossi, o que eu até entendo que seja um número razoável, são 2 anos só. Então, os jogadores sub-20, sub-18, eles já estão no clube há algum tempo, se garimpa ali pelo 15, pelo 17. E o Matheus Dias foi um, que foi garimpado no Tombense, o Julinho Camargo indicou, mas é na gestão de Gustavo Grossi, que trouxe ele, enfim, os profissionais das categorias de base lapidaram, ele jogou no sub-20, agora está no profissional e deve render uma grana. O Matheus Dias, se for vendido ou se render fruto, é um fruto da gestão, se render algum aspecto técnico, é um fruto sim da gestão do Gustavo Grossi. Em termos mais gerais de resultado, o Internacional, por exemplo, foi campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil em 2021, final de 2021 e início de 2022. E aí tem um fruto interessante, tá? Daquele time titular, tá? Campeão brasileiro, que tinha o Antony no gol, aí o lateral direito às vezes era o Vinícius Tobias, mas nem sempre. A zaga tinha o João Félix, tinha o João Pedro, lateral esquerdo o Tauan Lara, aí tinha de volante o Lucas Vital, o Matheus Dias, 3 meias, Alisson, Estevão e Rua Cuesta, na frente o Cadorini. Desse time titular, a gente pode dizer pelo menos 4 jogadores que foram aproveitados no time de cima. Eu não vou contar o Antony, tá? Não vou contar o Antony porque o Antony, ele é 4º goleiro. Mas vamos lá. O Tauan Lara é um jogador que hoje é o reserva do Internacional. Se o René não joga, joga o Tauan Lara. Foi titular em jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. É um cara que está integrado e se tem muita perspectiva sobre esse jogador. Tem só 18 anos e é um bom potencial de venda. O próprio Estevão é um jogador que o Mano gosta bastante, entra frequentemente no time do Internacional. O Matheus Dias, como eu citei, que está sendo cotado para começar a temporada como titular, foi titular contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio e é um dos potenciais de venda que o Inter tem em um futuro próximo. E tem o Matheus Cadorini, que jogou e já foi emprestado. Ou podemos até contar o Vinícius Tobias, que não jogou no time principal, mas deu fruto. O Inter vendeu ele para o Shakhtar Donetsk por quase 7 milhões de euros. Se bem que quando jogou o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vinícius Tobias já estava vendido. Então eu não vou colocar o Vinícius Tobias nessa conta. Vamos ficar com o Tauan Lara, com o Matheus Dias, com o Estevão e com o Matheus Cadorini, que depois acabou sendo emprestado, mas chegou a ser reserva, por exemplo, do Yuri Alberto na temporada de 2021. São 4 jogadores. De um time de 11, é um bom número. O Inter, por exemplo, campeão da Copinha em 2020, ele tirou 2, tá, que foram bem utilizados no time de cima, que é o Praxedes e o Caio Vidal. E o Caio Vidal também já foi emprestado, enfim, o Praxedes foi vendido e tudo mais. O resto do time que tinha era Emerson Júnior no gol, que está aqui, mas não contei o Antony, não conto o Emerson Júnior. Lucas Mazetti, que jogou um jogo só pelo time principal do Inter. Thiago Barbosa e Carlos Eduardo, que não jogaram. O Léo Borges, que jogou muito pouco e foi repassado já. Murilo, o Praxedes, que este sim jogou, Cezinha, que nunca jogou, Guilherme Pato, que nunca jogou, e o Matheus Monteiro, que nunca jogou e saiu por questões extracampo até. E na frente o Caio Vidal, este sim é utilizado. Então o time sub-20, por exemplo, campeão brasileiro, ele teve mais frutos do que aquele time campeão da Copinha. Alguns contrapontos a serem colocados para a gente analisar a discussão e para analisar o trabalho de Gustavo Grossi. É um bom trabalho? Eu deixo para vocês terem a leitura individual de cada um. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!